Olá, irmãos, boa noite, que bom tê-los aqui mais uma vez nesse culto do Senhor. Estamos gratos por estar aqui adorando a Deus com os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo hoje. Última transmissão, infelizmente, duas transmissões que eu tentei fazer não deu certo na igreja. Não sei o que está acontecendo ainda, o notebook é um pouco complicado, não sei se é a internet, estamos resolvendo isso, mas acredito que os próximos cultos já darão certo. Os próximos domingos nós estaremos transmitindo todos agora através das igrejas, de onde eu estiver. E a quarta-feira que vem vou estar transmitindo daqui ainda, mas na outra quarta vamos começar a transmitir também através da igreja, enquanto durar a pandemia e quanto durar a liberação também da nossa autorização de ficar com as igrejas abertas, nós vamos continuar a transmissão através das igrejas. É muito bom estar voltando às atividades quase normais, né? Quase normais, porque há muita limitação, a capacidade da igreja ainda só funciona para 30%, então há várias limitações, mas dentro dessas limitações, o culto online vai permanecer, só que o local, como eu já venho avisando os irmãos têm notado, vai ser da igreja. Vai ser agora através da igreja. No domingo anterior, nós transmitimos através da Igreja Central. E eu disponibilizei o link através no Facebook. O YouTube nem a Twitch tem um link. Os irmãos que acompanham pelo YouTube e pela Twitch precisam entrar no meu Facebook. Então, ali, clicar no link do YouTube da Vila Rodrigues. Então, assistir o culto de domingo. Eu vou tentar transmitir aonde não tiver, eu vou tentar fazer o meu funcionar. Eu creio que vai dar tudo certo até lá. Essa semana eu creio que já resolvo todos esses problemas técnicos de um sistema móvel de transmissão para várias plataformas. Essa que é a dificuldade, várias plataformas simultâneas. Isso é um pouco complexo para se fazer, mas acredito que dentro dessa semana isso vai estar normalizado e nós vamos estar fazendo as transmissões também além da plataforma da igreja, através da plataforma também da minha plataforma normal, que os irmãos são acostumados, do meu Face e do meu YouTube e da Twitch. Isso vai dar tudo certo dentro em breve. Então, nós no domingo anterior, nós já pregamos Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 12, que são as 3 mensagens angélicas. Hoje nós vamos tratar de outro assunto, mas para isso, convido a todos que estão nos assistindo e aqueles que ainda vão assistir, para que inclinem a sua cabeça e vamos ter uma prece ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, te damos graças pela tua maravilhosa presença. Graças porque o Senhor se utiliza de todos os meios e maneiras para tocar o coração dos seus filhos e filhas, aonde quer que esteja e na hora que for necessário. Eu não sei, Pai, quais são as pessoas que estão nos assistindo agora, mas o Senhor conhece. Também não sei o horário que o Senhor tocará o coração deste irmão, dessa irmã, ou desse amigo, dessa pessoa querida para assistir. Mas que o Senhor toque o coração dos seus filhos e filhas que precisam ouvir essa mensagem. Que eles apertem no momento certo e que eles encontrem essa mensagem no momento certo e que eles então ouçam essa mensagem. Sei com os pedidos de oração que já foram escritos. Nós vamos ler daqui a pouco aqueles que estão sendo escritos e orar por eles. Mas que o Senhor abençoe os momentos que se seguem. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nossos queridos amigos, irmãos e irmãs, podem continuar escrevendo o seu pedido de oração. Nós estaremos lendo eles no final da mensagem, então nós vamos estar lendo. Vamos então continuar o nosso estudo. Como eu disse, os irmãos, nós já explicamos Apocalipse 14, nós vamos, 14, do verso de 1 a 5, nós falamos dos 144 mil, nós explicamos Apocalipse 14 de 6 a 12, agora nós vamos explicar Apocalipse 14, versos de 3 a 20. Foi necessário fazer essa divisão porque o conteúdo é muito grande, mas para fazer essa abordagem final, vamos relembrar algumas coisas. Lembra que Apocalipse capítulo 12 fala do dragão. Apocalipse capítulo 13 fala que o dragão parou na areia do mar. A areia é o que divide a terra da água. Então ele utiliza-se de 2 instrumentos para perseguir o remanescente. Perceba que o dragão, depois que Jesus então foi aos céus, ele cirou contra o restante da sua descendência, aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm um testemunho de Jesus. Conhecido como remanescente fiel e verdadeiro. Então um remanescente, desde a época que Jesus foi aos céus, até hoje Deus tem um remanescente. E agora ele começa a retratar o remanescente final,
que prepara o mundo para encontrar com seu Deus, assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda, o remanescente fiel, o último período do remanescente, é um período que ele é uma atalaia, como foi João Batista. Ele é aquele que prepara o caminho. Ele é aquele que tem uma mensagem como João Batista, que diz: eu sou a voz que clama no deserto. Preparai vossos corações, arrependei-vos e sejam batizados para receberem o Rei da Glória que está vindo, que é Jesus. Então esse rei a qual ele aclamava João, essa é a mensagem do remanescente fiel e final, essa que o dragão foi atrás. E ele se utiliza dois instrumentos, a besta do mar e a besta da terra. A besta do mar, como nós vimos, é o poder de Roma papal. E nós vimos então que o poder da besta da terra é os Estados Unidos apostatado. Ele era como uma ovelha e, como eu expliquei, é como um profeta verdadeiro que vai se tornar um falso profeta. E nós já explicamos tudo isso. E aí nós vimos que tudo isso estava arregimentado pelo dragão para destruir o remanescente, que o foco dele é destruir o remanescente. Só que agora vem o Apocalipse 14, como nós já explicamos sobre os 144 mil. Quando o Apocalipse 12, 13 mostra toda a força, a artimanha, a estratégia milenar que o diabo se utilizou para destruir o remanescente de Deus, Deus então diz no capítulo 14 que tudo que ele fez foi inútil, porque a vitória é de Deus. Ele pode parecer que venceu em vários momentos da história, várias épocas, mas ele perdeu. Ele pode parecer agora que está vencendo, mas ele é derrotado. O Apocalipse 14 mostra o remanescente fiel em pé. E ele mostra o remanescente final com uma missão. E a missão encontra-se no Apocalipse 14, como nós lemos nas 3 mensagens angélicas. Nós já explicamos. É a mensagem de levar ao mundo essa mensagem de paz e de amor de quem é Deus. Nós vamos nos encontrar agora no restante da mensagem de Apocalipse 14, que encontra-se então no verso 13. Vamos ler. Apocalipse 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve. Olha, ele ouviu uma voz que diz: escreve. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então nós vemos aqui uma quarta voz que aparece. E aqui uma coisa linda para se mencionar. Esse aqui é a 7ª bem-aventurança dentro do livro do Apocalipse. Você que nos acompanha, não perca, sábado agora, eu estarei transmitindo essa mensagem das 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse. Eu vou falar sobre ela, pregar sobre ela, pregando na igreja do Jardim Eldorado. De lá farei a transmissão sobre a importância e a beleza das 7 igrejas, das 7 bem-aventuranças. Então não perca, as 7 bem-aventuranças. Nós estaremos falando sábado agora. Vai ser maravilhoso estudarmos as bem-aventuranças no Apocalipse. Por isso eu não vou explicar tudo agora, mas observe, não vou explicar essa bem-aventurança completa, porque a farei no sábado. Ele diz aqui, escreve, bem-aventurados, felizes, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Desde agora, isso reflete ao remanescente. Esse momento final que prega as 3 mensagens angélicas, ele diz, para este período, esse último remanescente, que prega a mensagem angélica, as 3 últimas, ele diz, feliz é você que morre no Senhor. Amém? Feliz é você que morre no Senhor. Deus, ele é maravilhoso, grandioso. Deus é um Deus muito bom. Vou falar uma mensagem agora. Querida, parece que eu ocultei sua mensagem sem querer. Por favor, escreva novamente. Eu cliquei para aparecer, mas acho que acabou sendo em ocultar. Então, perdão, deixa eu ver se agora eu corrijo. Só um momentinho, queridos. Vou aqui clicar. Vamos lá. Acho que deu certo agora. Acho que foi. E dessa vez foi. Eu cliquei erradamente. Foi. Tá certinho agora. Precisa não, querida. Consertei. A minha esposa acompanha e ela escreveu a mensagem. Eu acredito que eu a bloqueei sem querer. Cliquei muito rápido no chat.
nós vemos aqui então que desde agora esse momento, desde as minhas 3 mensagens começaram a ser pregadas, aqui a bem-aventurança, felizes, desde agora morrem no Senhor. Felizes são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Perceba que ele dá uma ênfase, que morrem no Senhor. São felizes. Isso é uma grande ênfase. Sim, agora diz o Espírito. Então o Espírito Santo reafirma para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqui é a característica daquele fiel irmão que morreu no Senhor, que pregou fielmente as mensagens angélicas, apesar de toda a dor, todo o sofrimento, de toda a pedra que levou. Porque só leva pedra quem trabalha, só leva pedra quem faz alguma coisa. Só acham defeitos naqueles que ajudam, naquele que ajuda, naquele que vai, naquele que faz. Quem não faz, quem não ajuda, não tem nada a criticar porque ele é um inútil. Mas aquele que trabalha, aquele que está com Cristo, esse está cansado das pedras, está cansado das mentiras. E o Senhor Deus tem uma mensagem nessa bem-aventurança. Diz, olha, bem-aventurado é você que prega a mensagem e descansa. E o Espírito Santo garante, porque você descansa das suas fadigas. Haverá um momento que você vai ressuscitar, pois as suas obras os acompanham. Todas as coisas boas está escrito no céu. O juízo já tem tratado. O seu caso está sendo bem visto diante de Deus. A humanidade pode não te reconhecer. As pessoas podem não te compreender. As pessoas que você mais ama e estão ao seu lado podem jamais te entender. Mas Jesus diz, eu entendo. Eu conheço a sua dor, sinto aquilo que você sente, muito melhor ainda do que você. Verso 14, vamos continuar. Agora ele olha, olhei, eis uma nuvem branca, e sentada sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Que coisa linda a descrição que nos dá aqui. Olhei para o céu. E aqui começa a descrever a vinda do Senhor Jesus. Como eu já expliquei, Apocalipse 14. Mostra em resposta o remanescente fiel diante. Mostra em resposta ao dragão e às bestas. O remanescente fiel. Mostra o remanescente final como a mensagem. E Apocalipse 14 mostra que o Senhor vem para julgar. Porque agora olhei para o céu uma nuvem branca e sentada um semelhante filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e uma foice na mão. Coroa de ouro aqui, a coroa é Stephanes, coroa da vitória. Só que para diferenciar a coroa de espinho que foi colocado em Jesus, Stephanos de espinho, agora Jesus está sendo colocado com Stephanos de ouro, sendo uma declaração direta da vitória e da coroação de Jesus Cristo como o Rei do Rei, Senhor do Senhor, o nosso Rei vindouro, o nosso grande Senhor e Deus. Ele venceu. E aqui ele diz uma foice. A foice, Jesus, ele sempre utiliza, tanto na profecia quanto na sua linguagem, quando ele pregou, os instrumentos normais e a convivência normal do povo. Ninguém colhia com trator naquele período. As pessoas colhiam com foice. Jesus utiliza no Apocalipse a descrição daquilo que durou milênios. Eu colhi com foice na roça. Eu acompanhei o meu avô e vou dizer, eu gostava de colher com foice o arroz. Eu tenho uma habilidade muito grande. Eu colhia demais. Eu gostava de disputar com o meu avô quem era mais rápido e quem colhia mais o arroz. Eu gostei muito de aprender a colher arroz. Era algo muito gostoso. Eu não sei explicar, mas para mim me fazia muito bem aquele trabalho de colher. Carregar o fardo eu não gostava não, porque me dava alergia. Tudo que quando eu tinha que carregar, aquilo era um problema. Colher era tranquilo, mas carregar não é o peso. É o pozinho que ele solta, me dava muita alergia. Então eu tinha que ficar todo encapuzado, tudo. Até o olho estava protegido por óculos. A cara não tinha lugar para respirar, que eu trabalhava assim para carregar. Se não fosse assim, eu morria de alergia. Mas olha que interessante. Jesus disse que ele é a foice, que representa a colheita da terra, dos salvos. Jesus utiliza essa figura de linguagem para dizer que ele vem nos buscar, para dizer que ele vem fazer a colheita da plantação. Lembra que ele utilizou a semente e falou com o reino dos céus? Era como a semente que é jogada no bom solo, ele fala do bom solo, o mau solo.
o solo que sufoca, e assim você conhece a parábola do semeador. Ele utiliza sempre os elementos da natureza e do cotidiano para que você possa compreender o que está acontecendo. Aqui ele se apresenta, uma nuvem branca, representa a volta do Senhor Jesus. Aqui claramente a volta do Senhor Jesus. E agora o texto continua. Outro anjo, diferente dos três, esse é outro anjo que aparece, diferente dos anjos que apareceu até agora nessa visão do Apocalipse 14. Ele diz o seguinte, olha, outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem. Veja, o anjo sai do santuário e se dirige a voz para quem está sentado na nuvem, que é Jesus, que é Deus. E o que ele diz? Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aqui então esse anjo diz ao Senhor Jesus, está totalmente feito, Senhor Jesus, ele está ansioso. E ele então solicita para que Jesus colha, faça a colheita daqueles que estão na terra. Ele sai do santuário. Uma representação de que ele sai da presença do Pai. E ali então diz, faça a colheita. Verso 16. Aquele que está sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Perceba que é simbólico, ele passa a foice sobre a terra, ele está sobrevoando, simbolicamente. É a mesma coisa de Jesus quando olhou para os céus, diante daquela multidão, quando ele estava chorando, diante do túmulo de Lázaro. E ele então disse, Pai, para que creem que eu tenho poder para ressuscitar os mortos, eu digo, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Esse é um momento que demonstra que todos aqueles que morreram no Senhor estão sendo colhidos. Eles ouvirão a voz do Senhor e sairão dos seus sepulcros. E sairão para a vida eterna. Verso 17. Então, saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, olha, mais um anjo, diferente dos mencionados anteriormente. Saiu do santuário outro anjo, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Então esse anjo também tem uma foice afiada, representando uma outra colheita. Saiu ainda outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma a tua foice afiada e junta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Observe aqui então que esse anjo recebe essa mensagem. Jesus faz a colheita simbólica, agora o outro anjo vai e começa a fazer a colheita. É aquela que a gente sabe que é na ressurreição. O nosso anjo da guarda estará diante de nós. Possivelmente esse anjo representa todos os anjos que têm assinalado as nossas sepulturas. Talvez esse anjo represente o anjo que quando você e eu ressuscitarmos, se estivermos mortos na volta do Senhor Jesus, você será a primeira pessoa. Quer dizer, o anjo será a primeira pessoa que você e eu veremos. Essa foi a promessa de Deus ao nosso anjo da guarda. Ele será a primeira pessoa que eu e você veremos. Ao acabar de ressuscitar, o anjo da guarda te dará as boas-vindas. Aquela voz, aquela presença amada, que cuidou de você desde o ventre materno, ela estará contigo na ressurreição. Esse anjo representa aos bilhões, milhares e milhares de anjos esparramados nos pontos de desde quando Abel faleceu, foi enterrado, marcando, assinalando os locais de todos os salvos e ali aguardando e os recebendo para a salvação. Então aqui, verso 19. Eu vou explicar uma outra coisa aqui. Primeiro eu vou ler o verso 19. Então, o anjo passou a sua foice na terra e a vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Então aqui, agora que eu li essa parte, vou falar. Perceba que são dois momentos de colheita e são dois tipos de colheita. Então nós temos a primeira colheita e a segunda colheita. Essa segunda aqui, saiu ainda o anjo... Agora eu tenho que explicar que saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Isso aqui significa que esse é o anjo que vai fazer a segunda colheita.
a colheita dos ímpios. Lembra que o Senhor disse que ele separaria as ovelhas do bode, a sua direita e a sua esquerda? E ele separaria aquelas pessoas que dizem, Senhor, nós não fizemos milagres, maravilhas em teu nome. E o Senhor vai dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Porque Deus vai separar, como eu já preguei anteriormente em várias vezes, que Deus vai separar aqueles que dizem-se cristão daqueles que são cristãos. Deus vai separar os lobos que têm pele de ovelha daqueles que são ovelhas. E este é o momento, aqui está descrevendo esse momento. São duas colheitas. Uma colheita que é guardada pelo Senhor. E a outra colheita que é guardada pelos ímpios. Que é guardada no lagar para ser queimado. Lembra que na parábola do semeador, também fala que veio uma pessoa má e jogou ali sobre a plantação de trigo, o falso trigo. Jogou o joio. E aí então o Senhor disse que não era para arrancar o joio, que então na colheita ele guardaria o trigo no seu celeiro, e então amarraria o joio e o queimaria no seu lagar. Esse anjo representa a separação dos justos vivos dos ímpios vivos, que serão levados para receber então a morte eterna. Por isso, então, ele dá ordem, dizendo, toma a tua foice e ajunta os cachos de videira da terra, porquanto suas uvas estão amadurecidas. O caráter deles amadureceu por mal. Eles escolheram racionalmente quem eles queriam. Então, lê de novo o verso 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e a vindimou. Essa palavra vindimar é uma palavra associada aqui, não só uma colheita, mas a ser pisanhado, destruída. E a vindeira da terra foi lançada no grande lagar da cólera de Deus. Essa cólera de Deus, essa palavra cólera de Deus é uma referência ao que nós vamos estudar no Apocalipse 15. Sempre as mensagens fecham dando uma entrada, um plano de fundo para a próxima mensagem. Essa mensagem ela refere-se a 7 últimas pragas que cairão sobre a humanidade. E essa 7 última praga tem a ver com essa colheita. Essa colheita faz parte das 7 últimas pragas, que então o anjo da destruição está fazendo a colheita. E essa colheita vai terminar com a última praga. E a última praga assinala a presença do Senhor Jesus na terra. Ela vindo e com a sua presença destruindo todos aqueles que buscavam destruir a Deus e o seu remanescente. Percebe que essa é uma batalha espiritual. Deus não está lutando contra os seres humanos. Deus está lutando contra o mal que os seres humanos guardaram no coração. Deus está lutando contra as potestades com as quais e contra a filosofia que essas pessoas estão guardando. Perceba que o dragão, a besta da terra e a besta do mar, pretende destruir tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é certo, tudo que é correto. Um verdadeiro caos no mundo. E o Senhor está dizendo que eles não vão vencer. Eles vão perder. Podem parecer em algum momento da história e no tempo em que nós estamos vivendo que eles estão vencendo, mas não estão. Tudo faz parte do plano de Deus. Tudo foi previsto por Deus, está ocorrendo tudo de acordo com o que Deus viu. Todas as coisas caminham. O inimigo já perdeu. Ele está tentando destruir o remanescente, mas ele perdeu. A cruz, Jesus venceu na cruz. A cruz é o marco final. Ali, Deus pisou a cabeça da serpente. Ali, Jesus exterminou o mal. Vamos aqui continuar então. Verso 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Veja que isso representa destruição, como eu falei para vocês. Essas pessoas que foram separadas, lembra, Apocalipse diz, a Bíblia diz todo momento, o próprio Senhor Jesus disse na parábola que ele vai separar aqueles que se entregaram profundamente ao mal de coração e de pensamento. Jesus disse que vai esperar até a colheita. E no dia da colheita, ele, Deus, que conhece o coração, que conhece cada um, não ser humano. Ninguém vai julgar você, meu irmão, minha irmã. Deus é que te julga.
Ninguém, o homem julga a aparência, mas Deus, ele julga o coração. Deus é que vai te julgar. Então não fique ouvindo as pessoas, ouça a Deus, siga a Deus, adore a Deus, o teu Criador. Guarde os mandamentos de Deus, porque é Deus que separará o joio do trigo. E esta é uma referência dessa separação do joio do trigo. E o joio será destruído. Porque Deus disse que ele não vai permitir que o mal progrida para sempre no universo. Ele colocará um fim em toda a maldade. E a maldade, então, ela já está toda desmascarada. E no momento final, todos nós vamos enxergar tudo isso. E Deus, então, será glorificado mais uma vez, como todas as épocas têm sido. E todo momento ele será glorificado. E aqui, o lagar foi pisado fora da cidade. Fora da cidade, tudo que é podre, que é sujo, é lançado fora da cidade. A sujeira de Jerusalém é lançada fora da cidade. Nós já explicamos até o lugar. Toda a destruição, toda coisa ruim. Lembra quando nós temos o bode do Senhor, o bode para Azazel? É fora da cidade. Tudo que é imundo é fora da cidade. Apedrejamentos fora da cidade. Mortes fora da cidade. Então aqui é uma destruição fora da cidade. E ali é a expressão de que correu sangue a um lagar nos freios de cavalo. Aqui na extensão de freio do cavalo, que essa é uma metáfora para dizer que é completa destruição. E 600 estádios dá 295 quilômetros. Isso só é uma ênfase para dizer que eles foram completamente destruídos e que não sobrou absolutamente nada, nem raiz e nem ramo. Eles estão completamente destruídos. E como eu já disse, essa é a parte final, que ela introduz as 7 últimas pragas. Então o Apocalipse 14, ele dá a resposta para o dragão e para as 2 bestas. Só que o Apocalipse 15, ele continua dando a resposta. O Apocalipse 15 vai nos trazer a 7 última praga, que vai descrever o que vai acontecer com os ímpios neste momento final. Como que a foice vai ser passada sobre os ímpios. Como que essa destruição vai acontecer, passo a passo. Então o Apocalipse 15 vai começar a esmiuçar os termos agora aqui lançados no finalzinho do Apocalipse 14. Note que o Apocalipse 14 ele é lindo, maravilhoso, ele fala da vitória dos salvos, a vitória da justiça, a vitória do amor e a destruição do mal, do ladrão, do assassino, do estrupador, do pedófilo, de todas essas pessoas que faz maldade, injustiça, o mentiroso. Apocalipse capítulo 21, verso 8, diz claramente, olha só, vou ler aqui para os irmãos a descrição que dá. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe é o lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós já falamos sobre isso outro dia, já expliquei, não vou explicar agora. Mas veja a beleza desse conhecimento e desse texto maravilhoso que nós temos aqui. As 3 mensagens angélicas. Aqui é um período maravilhoso dessa pregação. Eu e vocês estamos vivendo nesse período. Eu quero dizer, bom, já expliquei sobre a colheita, que eu já expliquei. Queridos, eu poderia até tentar explicar agora, mas eu já não vou fazer isso. Porque a Apocalipse 14 é muito amplo e eu não quero complicar mais os irmãos. Vamos só dar uma revista então em Apocalipse 14. Do verso 13, nós temos uma das 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse, que vamos estudar no sábado às 7. Nós vemos aqui que essa bem-aventurança ela é diretamente ligada ao povo remanescente, fiel, último da vinda do Senhor. Aquele que prega as mensagens, as 3 mensagens angélicas, que é um período de tempo. Não é curto, é um período de tempo até longo. Esse período de tempo, ele diz feliz para essas pessoas. Nós vimos então que Apocalipse 14, olhei uma nuvem branca, Apocalipse 14 e 15, fala da segunda vinda do Senhor. E fala da colheita, do anjo que apareceu e falou para o Senhor Jesus da colheita. E aí então, nós vimos o Apocalipse 17. Então, Apocalipse 14, 15 e 16, Apocalipse 14, verso 14, 15 e 16, fala da segunda vinda do Senhor Jesus, fala da colheita da terra, da ressurreição dos justos e do guardado dos justos. O Apocalipse 14, verso 17, 18, 19 e 20 fala então da destruição dos ímpios. Fala da colheita
dos ímpios, vivos, sendo destruídos. Fala da colheita. E aqui eu quero dizer para vocês aquilo que eu mencionei. Na colheita da terra, no Apocalipse 14, verso 15 e 16, vai acontecer que os anjos vão parar diante de cada sepultura. Quando o Senhor Jesus passa a foice, simbolicamente, todos os anjos saem à presença, saem vasculhando por todo o globo da terra. Pastor, onde o senhor viu isso? São vários textos bíblicos. Eu estou explicando dos outros textos, não vou trazer ele todo agora, porque nós abordamos isso quando nós tratamos o tema da segunda vinda de Jesus. Eu não estou tratando no sermão temático, mas eu estou explicando o que está acontecendo. Em outro momento a gente pode juntar tudo isso e trazer novamente, explicar mais uma vez todos os elementos que envolvem a segunda vinda de Cristo. Então aí nós vemos que no final, no verso 19 e 20, ele então faz uma introdução poderosa descrevendo como que será essa destruição final através das 7 últimas pragas. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Se há algum comentário, você pode escrever que eu vou estar lendo agora. E agora eu vou ler e vou orar. E se você tem um comentário para colaborar de Apocalipse, por favor, escreva e colabore. Lembrando que o nosso método de pesquisa é o método historicista. E nós utilizamos os princípios de interpretação bíblica que são concernentes e diretamente ligados a esse método. Então, se você tem uma outra forma de interpretar, e se você pertence a uma outra escola de interpretação profética, você não vai conseguir chegar aos mesmos resultados que nós chegamos aqui, porque você precisa utilizar dos mesmos métodos, os mesmos princípios de interpretação. Nós usamos o método historicista, usamos que a Bíblia é a palavra de Deus, usamos que a princípio de que a Bíblia se autoexplica. A linguagem apocalíptica, ela é simbólica, mas a resposta do seu simbolismo está no Apocalipse e em toda a Bíblia. Então, perceba que para compreender essa mensagem, você precisa entender a forma que eu estou fazendo. E só lembrando que eu estou fazendo uma forma verso por verso. Um momento ou outro eu fiz temático, mas eu estou fazendo verso por verso. Eu fiz a 144.000 de forma temática, porque é difícil tratar esse tema sem eu tratar ele de forma temática. Mas anteriormente, outras mensagens, eu já preguei sobre a volta de Jesus, estados mortos. Então é só entrar no YouTube, no Facebook e buscar as mensagens anteriores. Vamos então agora aqui no YouTube. Estou com o YouTube aberto. Vou ler então aqui as mensagens. A primeira mensagem, a primeira compartilhação e o primeiro pedido de oração é da irmã Sônia Maria, que diz: boa noite, meus irmãos e família pastoral. Agradeço as orações e peço que ore por minha saúde, pois estou com fibromialgia e muitas dores. E por meu irmão Nilson e família. Vamos estar orando, minha irmã. Vamos estar orando e vamos orar agora, daqui a pouquinho. A Betinha Silva diz: boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos. O Rogério diz o seguinte: boa noite, feliz semana, que Jesus esteja com todos. Amém. Everaldo diz: boa noite, Everaldo. Vamos continuar orando pelo seu pai, pelos idosos da igreja e pelos nossos irmãos idosos da igreja de Maracaí. E a Sônia Maria diz: boa noite, pastor. Boa noite, Sônia. O Everaldo continua: boa noite, pastor, irmãos. Peço oração para os idosos que estão sofrendo com a reclusão devido à pandemia. Agradeço a Deus por mais um culto. Amém, obrigado. E vamos orar mesmo para os nossos idosos e pelas crianças. Está muito difícil, irmãos. A pandemia prejudicou muito os idosos e prejudicou muito as crianças, de uma forma que o mundo depois vai analisar que foi muito grave. Nós temos aqui nas visitas que eu tenho feito, nossos irmãos e irmãs, as crianças estão tudo junto na rua, irmãos. Eu passo quando eu fui no Jardim Eldorado fazer visita, fazer unção de enfermo. Lá eu vi crianças. Você vai chegar nos parques, vai lá ver 100, 150, 200 crianças, tudo junto, jogando bola, brincando, correndo, feliz da vida, bem grudadinha uma na outra, trocando pirulito de boca em boca. Bom, queridos, é isso que você vê. Então, meus queridos irmãos, estão sofrendo. E na casa de quem que tá os velhinhos? As crianças não vão na escola disso porque eles transmitem a doença. Na casa de quem que tá os velhinhos? Na casa de quem? Na casa de quem que tá as crianças? Quer dizer, as crianças transmitem... Diz que as crianças transmitem a doença. A criança está na casa dos velhinhos. Nós temos que orar pelos velhinhos, irmãos. Nós temos muitos irmãos aqui. Nós temos um senhor que sofreu um infarto. Porque tem 8 netos na casa, ele não está aguentando. Tanto cansaço, tanto estresse, todas as idades, pequenininho e tudo, já de idade.
Os filhos precisam trabalhar. Até bisnetos sem levar na casa. O homem não aguentou o estresse e a pressão. Conversamos com os filhos para poder tirar as crianças de lá, que o pai não estava aguentando. Eles estavam então tentando revezar numa casa ou outra alguém mais velho para ficar com todas as crianças. As creches estão fechadas, mas os pais têm que trabalhar, as crianças têm que ficar com alguém. Sabe o que está acontecendo? O que eu estou vendo? Muitas creches estão fechadas, as crianças estão grandes. Sabe onde as crianças estão? Na rua. Os pais não têm o que fazer. É isso, é só sair para você ver. Vai nos bairros pobres, estão na rua. Tudo na rua. Os pais estão desesperados. Não tem com quem deixar. Não dá para deixar muitas vezes com seus pais idosos, porque, como já mencionei, então, não aguentam. Eles não aguentam, é muita criança. Nós temos que orar, irmãos. A situação está muito e muito feia. Os nossos irmãos e amados queridos estão sofrendo muito. Nós precisamos de uma corrente de oração urgente para tudo isso acabar. Para que a pandemia vá embora. Para que as escolas voltem a abrir. Para que as creches voltem a abrir. Para que a família volte a viver como uma família. Para que as crianças voltem a estar protegidas. Porque o pai tem que colocar comida em casa. E as crianças, às vezes, têm 10, 11, 12 anos, irmãos. Não quer ficar com nenhuma tiazinha ali, não. Ele sai. Em muitos lugares que eu fui, até tem a moça que cuida, que eles deixaram, mas obedece. Não obedece nada. Põe ali uma jovenzinha de 16 anos para cuidar de uns 5, 6 moleques de 10, 12. Ela não sabe nem onde está o terceiro, onde está o número 5. Nós temos que orar. Esse assunto é muito sério. A minha esposa diz, agradeço muito a Deus que me ajudou a fazer muitas tarefas e atividades de pesquisa. Orei por ele, que me ajudou. Agora estou agradecendo que Deus continue abençoando vocês. Então a Leila diz que está orando por todos os irmãos, e assim como oraram por ela, ela também está orando. O Adilson diz que Deus abençoe a todos. A Clotilde Pereira diz boa noite, que Deus abençoe, nos abençoe durante esta semana. Amém. O Adilson diz, oremos pelos irmãos que não podem vir à igreja. Isso, vamos orar. Temos muitos irmãos e irmãs que não podem vir à igreja, estão desesperados para ir à igreja. Tenha um pouquinho mais de paciência, irmãos. Logo vai passar. Um pouquinho mais de paciência. E logo todos estaremos na igreja. Não só uma parte. Por isso eu ainda tenho que transmitir culto online. Por isso ainda eu preciso todo esse esforço para transmitir o curso de quarta, domingo e sábado. Porque a grande maioria da igreja ainda não está na igreja. E isso é de cortar o coração. Só 30% dos membros estão na igreja. Isso é muito triste. Na visita que eu falei que eu fiz ontem, foi muito triste. Eu vi todos os irmãos clamando. E eu vi criança me pedindo para ir para a igreja. Isso foi muito doloroso. Foi muito doloroso, mas me machucou muito. Não sei se vocês fazem ideia de ver crianças pedindo para ir para a igreja. Isso é um amor muito profundo a Deus. Isso é uma obra do mal mesmo. Nós temos que orar a Deus, porque as crianças estão pedindo a casa de Deus. E agora nós estamos impedindo os idosos e as crianças de ir na casa de Deus. Veja que isso é uma situação muito séria. Veja que as crianças não conseguem entender. Nós temos que orar por isso. Elas não conseguem entender porque vão ao mercado, porque brincam com os amiguinhos o dia inteiro, porque vão para um monte de lugar, mas não podem ir à escola e à igreja. Para elas é difícil de entender isso. Tão difícil de entender quanto para o meu filho, quando ele era pequeno. Uma vez eu falei para ele que não tinha dinheiro, quer dizer, até hoje ele ouve isso. Mas quando ele era pequenininho, eu falei para ele que não tinha dinheiro para comprar, e ele falou, papai, eu sei onde tem, vamos lá, é só o senhor ir na máquina que gosta de dinheiro. Ele pegou minha mão e queria me levar até o caixa eletrônico, e aí então ele falou, pai, põe um cartão que a máquina gospe dinheiro. Pois é, irmãos, vocês sabem que a máquina não gospe dinheiro. Como que você vai explicar para todas as crianças isso? É muito difícil explicar isso. As crianças querem um convívio social, as crianças querem um convívio familiar, querem um convívio com seus avós, as crianças querem um convívio com a escola, as crianças gostam de tudo isso. Isso então causou um distúrbio muito grande psicológico no lar. Por isso eu estou gastando todo esse tempo para os irmãos entenderem mais ainda a seriedade e orar um pelos outros, e orar por cada homem e mulher, por cada criança, por cada avô e vó que está sofrendo, porque o assunto é muito e muito sério. Vamos aqui agora ver as mensagens então do Facebook.
A Márcia Nete Tori diz: oi, pastor, boa noite. E boa noite, família. E boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Boa noite para toda a família também. O Jonatas diz boa noite para os irmãos. Boa noite, Jonatas. Minha mãe diz boa noite, filho, família. E boa noite a todos os irmãos e irmãs. Boa noite, mãe. A Cida Jimenez, boa noite. O Benedito, boa noite. A Mari Manzano, boa noite. A Mari diz uma boa noite a todos os irmãos. A minha filha diz boa noite. A Márcia Nete continua o nome das pessoas que era para nós continuarmos orando, para a Cíntia e para o nome Torigoi e para o Torigoi Terumi. Então vamos continuar orando para esta família. Nós vamos continuar em oração então para a Cíntia e então o Torigoi Terumi. Vamos continuar em oração. Minha filha dá boa noite, a Eliane e o Marto dá boa noite, a Neuza Veloso dá boa noite. E vamos orar por todos os pedidos feitos na quarta-feira, todos os pedidos feitos no domingo, todos os pedidos feitos no sábado, por todos os pedidos feitos nas caixinhas de oração das nossas igrejas. Oremos. Senhor nosso Deus, sê com os nossos irmãos e irmãs que estão doentes. Sê com os nossos irmãos e irmãs que não conseguem atendimento médico. Sei com a nossa irmã que nós conversamos ontem que precisa urgente de uma cirurgia e ela não consegue a cirurgia devido à pandemia. Sei com as famílias que perderam entes queridos na pandemia. Sei com os pais, sei com as crianças que não estão entendendo. Sei com as crianças que estão sofrendo com esse período. Sei com os idosos que estão sofrendo. Sei com todos os lares e famílias divididos, separados, que estão sofrendo a saudade dos seus entes queridos, separados desse momento trágico. Que o Senhor fortaleça ainda mais os laços da família. Que o Senhor fortaleça ainda mais os laços da igreja. Que o Senhor seja poderosamente com os pedidos de oração que foram escritos hoje. Aqueles que estão sendo elevados em oração ao céu sem estar sendo escrito. Aqueles que estão sendo levados no momento em que for ouvida essa mensagem. Os pedidos de quarta-feira, de sábado, de domingo, que o Senhor atenda todos segundo a grandeza do teu nome, para a honra e glória do teu reino. Que o Senhor cumpra a tua promessa. Nós rogamos que o Senhor venha logo. Nós rogamos, Pai, as tuas bênçãos, o teu perdão, uma boa noite de repouso. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos e irmãs que hoje nos acompanham. Que vocês sintam grandemente, profundamente a presença do nosso Senhor, Rei e Deus. Até quarta-feira.